Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Roberta de Souza. Bem-vindo ao canal Maranatã. Vem, Senhor Jesus. Como prometemos no vídeo anterior, falar um pouquinho do dom da profecia. Nós estamos referindo ao menino, a um adolescente, Miguel, se eu não me engano o nome dele, e ele tem tido uma repercussão negativa sobre temas dos profetas, do dom de profecia. Então a gente quer falar um pouquinho desde o ponto de vista da Bíblia, de algumas passagens, que são várias, que falam sobre profecia. A gente está trazendo para vocês algumas passagens da Bíblia para nos dar uma luz e também para nos nutrir da palavra de Deus. Se você não se inscreveu, se inscreva, veja o vídeo até o final, compartilhe e deixa seu joinha. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar do dom da profecia. De onde vem? Como eu sei se a profecia é da parte de Deus? Se ela não é da parte de Deus, como identificar uma profecia desde o ponto de vista da Bíblia? Bora pro vídeo? A primeira leitura se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, do 37 ao 40. Vamos ver o que nos diz a Bíblia? Se alguém se julga profeta ou agraciado com dons espirituais, reconheça que as coisas que vos escrevo são um mandamento do Senhor. Mas, se alguém quiser ignorá-lo, que o ignore. Assim, pois, irmãos, aspirai ao dom de profetizar, porém, não impeçais falar em língua, mas faça-se tudo com dignidade. Então, faça-se tudo com dignidade. Isto é uma passagem bíblica de Paulo. Lembra que na sexta-feira a gente falou um pouquinho sobre Saulo? Saulo, naquela primeira caminhada dele da conversão. Então, olha só o que nos diz então de 1 Coríntios. Se alguém se julga profeta ou agraciado por os dons espirituais, reconheça que as coisas que vos escrevo são um mandamento do Senhor. Então é importante nós escutar, nós observar isso que nos pede Paulo. Mas Paulo também pede para a gente não se fechar aos dons de língua, porque afinal ficou assim em forma de chacota, né? O tema de falar em língua. Vamos ver também o que fala em Apocalipse 1, versículo 1, 2 e 3. Vamos ver que nos traz Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, que lhe foi confiada por Deus para manifestar a seus servos o que deve acontecer em breve. Ele, por sua vez, por intermédio de seu anjo, comunicou ao servo João, o qual atesta, como palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo e tudo o que viu. Aí no 3, feliz o leitor e os ouvintes, se observarem as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Então, gente, isso é Apocalipse. Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Então, é a visão que João teve no Apocalipse, para escrever o livro de Apocalipse. Se nós afirmamos que não existe profeta, nós então estamos desafirmando o que está aqui no Apocalipse. Então é muito importante a prudência. Paulo diz, com prudência e moderação. Agora a palavra nos diz, feliz aquele que escuta e coloca em prática, né? Então vamos estudar um pouquinho mais. Agora nós vamos para o Antigo Testamento. Vamos ver que Deus nos fala do profeta, do dom de profecia,
E dos profetas, vamos lá? A leitura está no livro de Amós. Amós, capítulo 3, versículo 7. Olha só que interessante. Abra o seu coração e abra o seu ouvido. Porque o Senhor Javé nada faz sem revelar seu segredo aos profetas, seus servos. Olha que bonito. Essa palavra, ela dá testemunho e ela dá afirmação ao que nós acabamos de ler no livro de Apocalipse e no livro de Coríntios. 1 Coríntios, que é Paulo, né? Uma das cartas que Paulo escreveu às igrejas, as primeiras igrejas. Então, é muito importante a gente ver do ponto de vista da Bíblia, o que nos traz a Bíblia. Antes da gente, né, começar, não, tá errado, não tá certo. Vamos ver, gente, vamos estudar um pouquinho o que diz a Bíblia. Olha só que bonito. Porque o Senhor Javé nada faz sem revelar seu segredo aos profetas, seus servos. É o que Deus fala, é a palavra de Deus. Quanto a fatos, não tem argumento, né? Agora vamos ver em outra passagem. Vamos ver agora no livro de Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 20 ao 22. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Olha que interessante. Então, quando o profeta não é de Deus, quando a profecia ela não é de Deus, ela simplesmente não vai acontecer. Por quê? Porque não é de Deus. A pessoa fala, amanhã, tal dia, tal hora vai acontecer isso, isso e aquilo. Se não for de Deus, não vai acontecer. Se a pessoa profetizar alguma coisa negativa na sua vida, não pode ficar tranquilo, que se não for de Deus, não tem nada a temer, você não tem que ter medo. A palavra não é para causar medo, a palavra é para causar tranquilidade. Eu sempre falo assim, quando as coisas são de Deus, são coisas tranquilas, são coisas que pacificam seu coração. Quando não são de Deus, você fica com dúvida, tem tribulação. Olho com isso. E aqui, nessa passagem, fala que se não for de Deus, o profeta morrerá. Vamos ver na Bíblia, o que a Bíblia fala isso? Como a gente pode concluir essa palavra? Que fala a Bíblia sobre a morte do profeta que faz coisas que não deve? Fala coisa que não deve? No livro de Jeremias, capítulo 28, versículo do 1 ao 17. A passagem bíblica onde o profeta Ananias profetiza contra Israel é Jeremias 28, 1, 17. Neste capítulo, Ananias, um falso profeta, profetiza que o jugo de Nabucodonosor seria quebrado em 2 anos, contrariando a profecia de Jeremias. Jeremias refuta a profecia de Ananias, declarando que sua profecia é mentira e que ele morrerá este ano por ter falado em rebelião contra o Senhor. Olha só, gente. Então, Jeremias, ele falava para o povo que o povo ia padecer, que o povo ia viver coisas difíceis, mas que era uma ordem de Deus o povo ir para a Babilônia, de livre e espontânea vontade,
que Deus ia amansar, adoçar o coração de Nabucodonosor e as pessoas iam ter bom viver, mas eles não quiseram ir e eles não foram. Então, o profeta Ananias falou, não, vocês podem ficar tranquilos, não vai acontecer nada disso, é o contrário, é o rei Nabucodonosor que vai, né, cair, que ele vai... E não foi assim. E olha só, a morte de Ananias, a passagem termina com a morte de Ananias no mesmo ano, como Jeremias havia profetizado. Esta passagem ilustra o conflito entre a palavra verdadeira de Deus e a falsa profecia dos falsos profetas. Jeremias, o profeta verdadeiro, denunciava as mentiras de Ananias e a profecia do Senhor é cumprida. Então, olha, com isso a gente fecha tudo aquilo que a gente começou, né? Se a profecia é de Deus, ela vai cumprir. Se a profecia não é de Deus, você não tem que temer e o profeta morrerá. Então, o que a gente pode concluir? Gente, se a obra é de Deus, se esta pessoa tem o dom de profecia, a palavra de Deus você vai cumprir. Se não, vai morrer. Gente, morrer pode ser num plano físico ou também no plano espiritual, que é o ministério da pessoa morrer. Então, é importante toda pessoa que tem o dom de profecia, ela ter muita cautela, ela ter muita escuta de Deus. Porque muitas vezes as pessoas têm o dom, mas por escutar as outras, não, melhor vai por aqui, não, melhor faz aqui, não, melhor faz desse jeito, acaba desobedecendo a palavra de Deus. A prioridade do profeta é escutar a palavra de Deus, assim como Paulo, né, nos ensinou com prudência e deixar-se abrir ao dons de língua. Olha que bonito, deixar-se abrir, não negar-se ao dom de língua, porque agora todo mundo vai ficar com medo, né? Porque a perseguição mas então é isso. Então aqui nesse vídeo a gente fez algumas passagens, tem algumas passagens que Deus nos foi guiando para referir-se ao dom de profecia, porque esse canal é um canal profético. Se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreva, compartilhe, veja o vídeo até o final. Um beijo e até a próxima!